Um mistério que foi solucionado. Você viu há algum tempo, no Cidade Alerta, aqui no nosso programa, que um carro foi encontrado carbonizado e que dentro do porta-malas tinha um corpo? A polícia ainda não sabia quem era o assassino, muito menos a motivação. Só que agora o suspeito já está atrás das grades. Deixa eu conversar com o Bitar. É mais um que apostou na impunidade, né, Bitar? Paulo Gomes, mas não durou muito tempo, né? Porque a polícia teve, digamos assim, que um pouco de sorte, Paulo Gomes, porque o carro estava completamente destruído. A gente viu nas imagens aí, o corpo de bombeiros teve até uma dificuldade ali para apagar todo o fogo. Quando abre o porta-malas, percebe que tem um corpo ali dentro e não dava nem para saber se era homem ou se era mulher. Mas aí, Paulo Gomes, tem o número do chassi. E o número do chassi ainda estava visível. E foi a partir disso que a Polícia Civil começou essa investigação. Saber de quem era o carro, quem era essa possível vítima e também, claro, aguardar os laudos do Instituto Médico Legal. E um detalhe que chamou a atenção também da polícia é porque, ao mesmo tempo que esse carro aparece carbonizado, uma pessoa desaparece de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, ou seja, município vizinho ali ao de Campo Magro. Isso facilitou um pouco o trabalho de investigação. Mas quem cometeu esse crime e qual seria o motivo dele? A polícia teve trabalho nisso e a gente foi atrás para contar em primeira mão aqui no Cidade Alerta. Na noite do dia 13 de abril, a polícia militar foi chamada para uma situação de um carro incendiado em uma área rural isolada em Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. Mas quando os policiais chegaram lá, se depararam com uma cena ainda mais perturbadora. No porta-malas do veículo havia um corpo completamente carbonizado, enrolado em uma espécie de coberta. Devido ao estado em que se encontrava o corpo, não foi possível sequer saber se se tratava de um homem ou de uma mulher. A perícia conseguiu uma única pista. Na frente do veículo, mesmo com o carro todo destruído, foi possível coletar o número do chassi, o que deu um caminho para o rumo das investigações. Postando o chassi, a gente descobriu quem que era o dono do carro. E, coincidentemente, era uma pessoa que estava desaparecida. Então, aí já chegaram as suspeitas de que ele era a vítima. Alguns dias depois, a resposta do Instituto Médico Legal. A vítima tinha sido identificada. Jamison Lopes Rosa, de 33 anos. O veículo, inclusive, era o dele, o que facilitou o caminho dos investigadores. Mas ainda assim, era preciso saber o que aconteceu. A primeira medida era puxar os antecedentes criminais. E nada, nenhuma passagem, nenhum processo judicial. Sem envolvimento com o crime, a Polícia Civil precisou fazer uma busca ainda maior e descobrir possíveis desavenças. E a única ocorrência que envolvia o nome de Jamison era uma em que ele mesmo era apontado como autor de calúnia contra um colega de trabalho. O Jamison acusava esse ex-colega de trabalho de ter furtado uma arma. Então o Jamison tinha uma arma de fogo que ele guardava no armário ali do local onde eles trabalhavam. E um certo dia essa arma sumiu do armário. Por conta disso, o Jamison deu uma apurada ali no que poderia ter acontecido e chegou na cabeça dele que um indivíduo era suspeito. As investigações avançaram e a polícia identificou um suspeito, Felipe Brito dos Santos, morador de Campo Magro, mesma região em que o corpo foi encontrado. A justiça autorizou a prisão temporária dele e Felipe foi preso pela Polícia Civil de Almirante Tamandaré. De acordo com as investigações, em 2023, o Jamison e o Felipe trabalhavam no mesmo estabelecimento comercial. E neste caso, o Jamison deixava lá uma arma de fogo guardada. Só que em um determinado momento, ela desapareceu. E o Jamison começa a acreditar que o Felipe tinha envolvimento nisso. E foi exatamente isso. Felipe decidiu matar Jamison justamente por conta das acusações que sofria da vítima por conta da arma possivelmente furtada. Aliás, foi o próprio Felipe que registrou o boletim de ocorrência que tivemos acesso, em que ele afirma que nunca pegou nenhuma arma de Jamison e estava sendo acusado sem qualquer prova. Ele colaborou com as investigações, confessou toda a situação. É um indivíduo aí que não tem registros anteriores pela polícia, mas aí acabou cometendo essa situação pela qual ele vai ficar preso agora. De acordo com as investigações, Jamison foi atraído para uma emboscada e aceitou se encontrar com Felipe para discutir sobre a arma. E foi aí que ele foi assassinado. Atraiu o Jamison até o interior de uma residência. Ele ficou esperando atrás da porta, desferiu uma facada no peito do Jamison e o Jamison já caiu desfalecido. Após isso, ele foi enrolado no tapete, o cadáver colocado dentro do porta-malas do próprio carro, em seguida deslocado até a área rural do município de Campo Magro e até a do fogo no veículo ali com o Jamison dele. Mas por que Felipe decidiu destruir o corpo de Jamison? Sem nenhuma passagem pela polícia, não seria mais fácil ele alegar alguma ameaça? Bom,
ele não pensou muito nisso. A vítima caindo ali, sujando o local, e era um local que tinha relação com o autor do homicídio, então por conta disso ele tirou de lá e acabou queimando o corpo. Também não tinha o que fazer com o carro, né? Não tinha o que fazer com o carro da vítima, então foi um jeito dele já tentar destruir o cadáver e destruir o carro da vítima, desvinculando do local. E agora, a primeira passagem policial do Felipe é justamente um assassinato com ocultação de cadáver. Ele está preso temporariamente, mas pode ser que ele fique atrás das grades bem mais que os 30 dias. Ele vai responder agora pelo homicídio qualificado, né? Por meio cruel ali e por ter sido uma armadilha, né? Que ele atraiu a vítima. Ele também vai responder por ocultação de cadáver na situação por conta dele ter tentado destruir ali o veículo com o cadáver dentro. E tá aí, Paulo Gomes, mistério então solucionado, até porque o Felipe confessou isso em delegacia, falou assim, eu tava recebendo tanta ameaça, então decidi fazer isso. Mas a polícia queria entender, porque 2 anos depois dessas ameaças, o porquê dele querer esconder o corpo depois, dele querer queimar o carro, ou seja, essa história não ficou bem esclarecida pra polícia, até por isso ele foi preso temporariamente e essa prisão temporária aí de 30 dias dá um tempo a mais para a polícia descobrir se não tinha uma outra motivação por trás disso. Até porque para uma pessoa que não tem passagem pela polícia, tomar a decisão de armar uma emboscada e depois queimar um corpo, não é uma coisa assim tão simples, né, Paulo? Verdade, tá certo. Valeu.